Olá, tudo bem? Hoje quero falar da Torá, esse livro tão importante para o mundo judaico. Essa edição aqui ela é comentada pelo Brian Kibuka. É uma edição bilíngue. Nós temos o texto em hebraico e em português. É da editora Fonte Editorial, de 2020. Aqui nós temos uma introdução muito importante sobre a Torá, sobre a riqueza desse livro para o mundo judaico. O texto, então, de abertura vai destacar que esses 5 primeiros livros da Bíblia formam uma coleção que no português chamamos de Torá. Na tradição rabínica, os 5 livros da Torá são chamados de os 5 quintos da lei ou instrução. Então, o termo Torá, traduzido em língua grega, do vocábulo nomos, ele equivale à ideia de instrução, ensino. Então, Torá no hebraico, nomos no grego, e ensino, instrução seria o significado. Aquilo que o pai ensina ao filho, ou o mestre ensina ao discípulo. Lá no livro dos Provérbios, capítulo 1, versículo 8, diz: Ouve, filho meu, a instrução de teu pai, e não abandones o ensino, a Torá de tua mãe. E a Torá não se limita apenas à comunicação de uma legislação de origem divina. Também as narrativas são importantes. São meios eficazes para a vida. Por isso que nós temos, principalmente no Gênesis, no Êxodo, narrativas sobre os patriarcas e tantos outros pontos importantes. Considerar a Torá um livro apenas de leis não é correto, diz aqui o texto. A Torá também é conhecida pelo termo grego Pentateucos, termo proveniente de pente, 5, e teucos. Teucos vem do grego também, claro, né? Significando aparelhos náuticos em Homero, velas, cordas, lemes, ou também o rolo ou livro após Homero. Então, são 5 rolos ou 5 livros. Literalmente, Pentateuco significa 5 rolos, 5 livros, que no caso, livros que abrem o Antigo Testamento. São os livros sagrados para o homem hebreu, para o homem judeu. A Torá, ela pertence a Tanakh. A Tanakh é a coleção de escrituras canônicas dos judeus. Então nós temos a Torá, ensinamento, lei, os Nabirim, profetas, e os Ketubim, escritos. São esses os 3 grupos de livros da Tanakh: Torá, Nebirim e Ketubim. Depois o livro aqui vai falar na introdução, né, o autor, sobre as correntes do Pentateuco, javista, corrente javista, eloísta, sacerdotal, deuteronômica, a importância de Moisés dentro desse contexto, as narrativas de cada livro, como se formou a Torá e assim por diante. Vamos aos livros. Primeiro, o Gênesis, aqui sempre aberto com uma foto de um rolo, de um rolo hebraico, de um livro hebraico. O Gênesis é o primeiro livro da Torá e ele inicia com a palavra Bereshit, esta aliança, ou no princípio, Bereshit. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então o livro apresenta ao leitor Deus como criador do mundo, mas também como cuidador de suas criaturas, por meio da proteção e da orientação daqueles a quem ele escolheu para ser o seu povo amado. É importante para a compreensão do Gênesis vê-lo como uma cujo gênero literário torna-o portador de relatos originários, genéticos.
Então, é a narrativa da origem, do Gênesis, do mundo, dos animais, do homem, da língua, das línguas, a origem do mal, das cidades. Essa natureza do texto coloca em continuidade relativa com as cosmogonias do Antigo Oriente. Depois nós temos aqui, então, esse texto comentando sobre o no princípio, no começo, o Bereshit, e o nome do livro é alusivo ao seu conteúdo, como eu já disse, né? Ele descreve a origem do mundo, do homem, do povo de Israel. Nós temos as histórias aqui de uma geografia mundial, que é um contexto aí próprio, espacial, do Gênesis. O livro meticulosamente situa suas histórias em lugares que são nomeados, e isso ocorre desde o início, por exemplo, o Jardim do Éden. Então nós temos o Gênesis nos localizando numa topografia. Depois fala das situações aí, das cidades que vão surgindo. Nós temos as famílias. O livro do Gênesis é um texto que apresenta os valores da família e também seus conflitos, como os valores, a fertilidade, a harmonia, a prosperidade. Então, muitas famílias giram aqui no Gênesis e falam-se dos conflitos, das tensões entre as famílias que são polígamas, multigeracionais, famílias de escravos dependentes dos seus senhores, famílias em conflito, famílias peregrinas e tantas outras configurações. Então, isso é importante destacar. Também um outro tema importante é o único Deus. A importância da família está relacionada a este Deus que escolhe uma família, o povo de Israel. E esse Deus é único, e ele vai se revelar assim para Moisés e também em outros momentos. Para Moisés lá no Monte Sinai. Eu sou aquele que sou, o único lá na sarça ardente, né? O único Deus. Tema importante, monoteísmo. A terra de Israel, a terra de Canaã, que aqui aparece então como esse lugar prometido aos patriarcas e esse lugar sagrado. Nesse lugar o povo é convidado a fazer a experiência de Deus na terra de Canaã. Depois as tribos que também vão aparecer aqui, as 12 tribos ou linhagens extensas, as tribos que recebem os nomes dos filhos de Jacó. Temos também essa história primitiva, como eu já falei, criação do mundo, do homem, criação da mulher, o Jardim do Éden, a queda. Temos 2 relatos da criação do homem, a história primitiva e passando pelos patriarcas, o dilúvio, antes de tudo isso, antes dos patriarcas, o dilúvio, a construção da arca e o dilúvio, a figura de Noé, a aliança de Deus com Noé e com toda a criação, a bênção divina, a Torre de Babel, a história dos patriarcas e matriarcas, a figura de Abraão, que é uma figura central aí nesse contexto, a aliança abraâmica, o ciclo de Isaac, depois Jacó, José, filho de Jacó. Então são muitas narrativas e temos também textos peculiares, como a destruição de Sodoma e Gomorra, o destino da descendência de Ló, o sacrifício de Isaac, Jacó na Palestina, o testamento de Jacó e a morte de Moisés. Então Gênesis ele é bem abrangente, é um livro gostoso de ler. Vai mostrar aí o início da história do povo de Israel e a figura dos grandes patriarcas. Capítulo 22 que eu escolhi para mostrar um texto de cada livro. Vai apresentar para nós Deus prova a Abraão. Capítulo 22, 1 a 19. Depois disto, experimentou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo e albardou o seu jumento, levando consigo 2 de seus moços e a Isaque, seu filho. Tendo fendido a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe havia dito. Ao 3º dia, levantando Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Disse a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento,
e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e caminharam ambos juntos. Disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha. Porém, onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia dito, e ali edificou Abraão o altar. E pôs a lenha em ordem, e tendo ligado a Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou no cutelo para imolar o seu filho. Mas bradou-lhe do céu o anjo de Jeová: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Continuou o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhe faças nada, pois agora sei que tu temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Tendo levantado Abraão os olhos, olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado no mato pelos chifres. Foi, tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão aquele lugar Jeová Jiré, donde até o dia de hoje se diz: no monte de Jeová se provê. Então bradou desde o céu o anjo do Senhor a Abraão pela segunda vez e disse: Por mim mesmo jurei, diz Jeová, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Ela possuirá a porta dos seus inimigos, e por tua semente se abençoarão todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus moços, eles se levantaram e foram juntos a Berseba. Abraão habitou em Berseba. A história de Abraão, ela gira em torno então das promessas, da bênção de Deus, da posteridade e da terra. Isso vai nortear sempre aí o livro do Gênesis: terra, bênção e posteridade. O segundo livro, a história do Êxodo. O povo foi para o Egito, chamados por José, e o livro vai contar essa experiência do povo no Egito. O livro inicia com a expressão Hele Samot, e estes são os nomes. São as primeiras palavras do texto hebraico. O Êxodo é a continuação da história do Gênesis. O livro mostra como Yahvé libertou o seu povo Israel da escravidão no Egito, estabeleceu com esse povo uma aliança, a aliança do Sinai, e ofereceu por meio de Moisés leis, decretos e instruções para que esse povo se tornasse uma nação santa, Israel. Então nós vamos acompanhar a escravidão no Egito, a libertação de Israel, revelação do poder de Deus, a travessia do Mar Vermelho, a marcha pelo deserto até o Sinai, a aliança do Sinai, os 10 mandamentos, o conjunto de leis para a construção do tabernáculo, que é esse lugar sagrado onde Moisés encontrava com Deus, ali ficava a Arca da Aliança com as tábuas, também chamada Tenda do Encontro. O quadro histórico deste período, a vocação de Moisés e sua missão, a revelação do nome de Yahvé lá no Monte Sinai, aparecendo na sarça ardente a Moisés, as pragas do Egito, a noite da Páscoa, essa libertação, o povo deveria imolar um cordeiro, a partida do Egito, Israel no deserto, a aliança no Sinai, o anúncio solene da aliança, tudo isso vai aparecer nesse livro. A questão da lei é muito forte, a revelação do decálogo, o código da aliança, a ratificação da aliança, o sábado como sinal deste pacto de amor, né? Essa misericórdia de Deus para com o povo, a ruptura e renovação da aliança, o descansar no sábado é um sinal de respeito a esta aliança. E o significado global do Êxodo, os eventos relacionados ao Êxodo marcaram a vida do povo de Israel. A saída do Egito e a aliança que segue são como eventos de Israel, cujos frutos determinam em grande medida a vida futura. E são referências para muitas instituições, ritos e crenças. Então, um livro muito importante na economia da salvação. E a partir daqui a figura de Moisés se destaca. Nós temos aí Moisés liderando o povo
ajudando o povo nessa marcha pelo deserto. Vou ler a instituição da Páscoa, que está no capítulo 12, versículos de 1 a 14. Disse Jeová a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel. Ao 10º dia deste mês, tomarão para si um cordeiro cada um, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então tomará ele o seu vizinho, mais próximo segundo o número das almas. Conforme o comer de cada um, calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, macho de 1 ano. Havereis de tomá-lo das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Toda a assembleia da congregação de Israel matará a tardinha. Tomarão do sangue e poluão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo e pães asmos, com ervas amargas o comerão. Não é ázimos, aqui está próximo do hebraico, asmos. Claro que existe aqui no português, né, ázimos, mas aqui nessa tradução está asmos. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo. Comereis a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, porém o que dele ficar até pela manhã queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis, tendo os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado nas mãos. Comê-la eis à pressa. É a Páscoa de Jeová. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto homens como animais. Sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, eu sou Jeová. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como uma festa por estatuto perpétuo. Em seguida nós temos o livro do Levítico. O livro do Levítico é a experiência religiosa de Israel caminhando aí com o seu Deus. O primeiro termo é chamou, que no hebraico é maikirá, chamou Deus a Moisés. O livro do Levítico é rico e interessante, embora pareça para os leitores de hoje mais estranho do que as belas e conhecidas narrativas do Gênesis e do Êxodo. Uma leitura atenta do Levítico permite perceber que a religião dos israelitas reflete a respeito do mundo físico. O livro trata de regras alimentares, doenças de peles e fluidos corporais, do consumo de animais e de outros termos e de outros temas do cotidiano, tratados em relação estrita com a religião. Se por um lado o Levítico se ocupa com o mundo físico, a noção de expiação por meio do sangue presente no livro aponta para a relevância religiosa das regras presentes no livro. Em Levítico, o código da aliança do Êxodo é continuado. Então nós temos aqui as leis sobre santidade, pureza e impureza, sobre os sacerdotes, essa questão do contexto cultico em Israel, os lugares sagrados, o povo sagrado, as ofertas, os tempos santos, as festas. A questão da santidade é muito presente nesse livro. Como ser santo, né? O livro pode funcionar como um manual para os sacerdotes. E aqui eu gostaria de destacar a consagração dos sacerdotes, que está no capítulo 1, versículo de 1 a 21. Só para ver a importância dessas leis, mas ao mesmo tempo da instituição desse sacerdócio levítico no povo de Israel, né, para se aproximar de Deus. A consagração dos sacerdotes. Disse Jeová a Moisés: Toma a Arão e a seus filhos os vestidos, e o óleo da unção e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto de pães asmos, e ajunta a congregação toda a entrada da tenda da revelação.
Fez Moisés como Jeová lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à entrada da tenda da revelação. Então disse Moisés à congregação: Isso é o que Jeová ordenou que se fizesse. Fez chegar a Arão e seus filhos e lavou-os com água. Vestiu a Arão com a túnica e cingiu-o com o cinto. E vestiu-lhe o manto e pôs o éfode sobre ele. E cingiu-o com o cinto primorosamente tecido do éfode, e com este colocou-lhe o éfode. Em seguida pôs o peitoral sobre ele, e no peitoral pôs o urim e o tumim. Colocou-lhe a mitra sobre a cabeça, e sobre a mitra na parte dianteira dela, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como Jeová ordenou a Moisés. Também Moisés tomou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e o santificou. Com ele aspergiu 7 vezes o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base para o santificar. Derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para o santificar. Depois Moisés fez chegar os filhos de Arão, e os vestiu de túnicas e os cingiu com cintos, e lhes atou as tiaras, como Jeová ordenou a Moisés. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Depois de morto o novilho, Moisés tomou o sangue com o dedo, pô-lo sobre os chifres do altar ao redor, e purificou o altar. Derramou o sangue ao pé do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. Tomada toda a gordura que estava sobre os intestinos e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, Moisés queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro, com a sua carne e com seu excremento, queimou com fogo fora do arraial, como Jeová ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Depois de morto o carneiro, Moisés aspergiu sangue sobre o altar ao redor. Cortado o carneiro em seus pedaços, Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavados os intestinos e as pernas com água, Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de suave cheiro, uma oferta queimada a Jeová, como Jeová ordenou a Moisés. O livro do Levítico ele parece ser difícil, mas não é. Ele é gostoso para conhecermos a cultura, os costumes da religião judaica. O outro livro, 4º livro dos Números. Esse livro aqui, ele começa com a palavra Bemidbar no hebraico. No português, no deserto. Que aqui é a experiência do povo no deserto. O livro dos Números é uma descrição precisa da localização geográfica e espiritual de Israel durante a maior parte da narrativa. Tem uma forte ligação literária com o livro do Êxodo, que começa com o povo no Egito, descreve a sua jornada através do deserto e termina com o povo no Sinai. Números representa a continuidade dessa narrativa. Em Números, o povo estacionado no Sinai sai em jornada através do deserto e estaciona nas planícies de Moabe. O Sinai e as planícies de Moabe estão narrativamente relacionadas, pois em ambos os locais o povo receberá uma aliança. Então nós temos aqui as relações do povo com Deus, né? O primeiro e o segundo censo, as etapas desta jornada pelo deserto, os preparativos para a marcha, a continuação do código sacerdotal, as ofertas, rebeliões e purificações do povo no deserto. Então esse livro vai falar muito das revoltas do povo, as curas que Deus faz com esse povo, os eventos na Transjordânia, o deserto como metáfora da desterritorialização do exílio. É no exílio que esses livros vão ganhando forma. Então agora no exílio o povo na Babilônia reflete sobre o passado que aconteceu com o povo no deserto, com o povo de Israel outrora atravessando o deserto. Memória e tradição em Números, recordar a história, a importância de Moisés, o sacerdote Finéias e assim por diante. O livro dos Números tem muita parte narrativa interessante e como por exemplo essa história de Balaão, que Balaque, rei de Moabe, chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel.
Balaão na sua jumentinha vai e Deus e o anjo do Senhor aparece e a jumentinha empaca e Balaão bate na jumenta, ela chega até a falar, coitada. E aí, todas as vezes que Balaão abria a boca para amaldiçoar Israel, o Espírito de Deus nele abençoava Israel. Quero ler um trecho desta bênção. Capítulo 24, versículo de 1 a 14. Vendo Balaão que era do agrado de Jeová que abençoasse a Israel, não foi como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos, viu Israel acampado nas suas tendas, segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu seu discurso e disse: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tinha os olhos fechados, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e tem os olhos abertos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel, como vales que são bem extensos, como jardins à beira dos rios, como árvore de aloés que Jeová plantou, como cedros junto às águas. Dos seus baldes correrão águas, e os seus descendentes estarão em muitas águas. E o seu rei levantar-se-á acima de Agag, e o seu reino será exaltado. Deus que o tirou do Egito é para ele como a glória do boi selvagem. Ele devorará as nações, seus adversários, e lhes quebrará os ossos, e os traspassará com as suas flechas. Agachou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito aquele que te abençoar e maldito o que te amaldiçoar. A ira de Balaque acendeu-se contra Balaão e bateu com as mãos. Disse Balaque a Balaão: Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que já 3 vezes o abençoaste. Agora foge para o teu lugar. Pensei em encher-te de honras, mas eis que Jeová te privou das honras. Respondeu Balaão a Balaque: Não disse eu também aos teus mensageiros que me enviaste? Se Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia ir além da ordem de Jeová, para fazer de mim mesmo ou o bem ou o mal? O que disser Jeová, isso falarei. Agora eis que vou para o meu povo, vem e avisar-te-ei o que fará este povo ao teu povo nos últimos dias. Então essas histórias aí do povo no deserto, e essa de Balaão é bem conhecida. Tem também a da serpente de bronze, temos aqui a bênção de Arão, que é importante, né? A bênção de Deus sobre o povo. Último livro, Deuteronômio. Esse livro, muito bonito, né? Ele tem a palavra coração, repetindo várias vezes. O título dele começa no hebraico com Ele Ha-Debarim. Estas são as palavras de Deus a Moisés. O livro, então, é uma compilação de 3 discursos de Moisés na planície de Moabe, aos quais se acrescentam alguns blocos literários de natureza narrativa e outros de natureza legal. Como um todo, o livro apresenta uma leitura histórico-parenética da história do povo de Israel. O Deuteronômio, o último livro da Torá, é um livro cujo fluxo narrativo é interrompido. Nele o tempo parece estar parado. Deuteronômio descreve os eventos do dia antes de Israel se mudar para a terra prometida. Moisés declara à nova geração a história de seu povo com Deus e repete os mandamentos divinos. Moisés permite aos descendentes da geração que viveu as grandes obras de Deus a se relacionarem com as experiências dos seus ancestrais. Moisés mesmo não entra na terra. Que aí muitos dizem, mas Moisés é o autor do Pentateuco. Pode ser o autor de algumas partes, mas não do livro todo. Porque como que ele narraria sua morte? E essa geração nova que entra, a geração que pecou, fez o bezerro de ouro, ela ficou no deserto. Agora são os filhos desses antepassados que vão entrar. Então aqui nós temos aquele Shema Israel, aquela parte importante, né? Escuta Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Aqui seria a medula do livro, né? Nós temos essa profissão de fé tão importante, a exigência de fidelidade amorosa a Yahvé. Isto é, com a doação plena da integridade de todo o ser, a eleição de Israel, as exigências da eleição, o código deuteronômico, o anúncio de um profeta maior do que Moisés. Aqui já, o pessoal já vê Jesus aqui, Deuteronômio 18, 15 a 19, né?
um grande profeta, Deus enviará para o povo para trazer uma salvação eterna. Deus faz essa aliança com o povo, a liderança comunitária, o santuário único e seus usos, poder judiciário e militar, a vida civil familiar, notas litúrgicas, a aliança promulgada. Então é um livro muito bonito, Deuteronômio. Um livro que fala de bênçãos. Se você escolhe a Deus, você terá a vida. Vou ler o trecho do capítulo 30, versículos de 1 a 10. A misericórdia de Deus para os que se arrependem. Quando vierem sobre ti todas essas coisas, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde Jeová teu Deus te houver lançado, e tornares para Jeová teu Deus, e obedeceres a sua voz, segundo tudo o que eu hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, Jeová teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te de todos os povos, para onde Jeová teu Deus te houver espalhado. Se algum dos teus desterrados estiver nas extremidades do céu, dali te ajuntará Jeová teu Deus, e dali te tomará. Jeová teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Jeová teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua semente, para que ames a Jeová teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, a fim de que vivas. Jeová teu Deus porá todas essas imprecações sobre os teus inimigos e sobre os que te odeiam, os quais te perseguiram. Voltarás e obedecerás à voz de Jeová, e observarás todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Jeová teu Deus te fará abundar até a prosperidade em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto do teu agrado e no fruto do teu gado e no fruto do teu solo. Jeová tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando obedeceres à voz de Jeová teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos, que estão escritos neste livro da lei, quando voltares a Jeová teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Belíssimo livro. Então a Torá, os 5 livros da lei, aqui a medula do judaísmo, também para nós cristãos é uma referência muito forte, porque é daqui que nasce também a nossa fé. O Abraão, nosso pai na fé. Conhecer essas histórias, conhecer essa cultura do povo de Israel nos engrandece, nos leva a conhecer e a amar mais profundamente a palavra de Deus. A Torá comentada. Um abraço.